Olá, estamos estudando na nossa escola bíblica dominical alguns aspectos da igreja e hoje nós vamos estudar assim, muito rapidamente algo sobre a história da igreja, né? Então, sobre a história da igreja, nós vamos, a título de introdução, né, ler Atos 28, versículos 30 a 31. Diz assim, né? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A igreja, logo quando foi fundada, experimentou um crescimento espetacular, né? Foi um crescimento assombroso. Então a igreja cresceu demais no primeiro século e a igreja experimentou então algo que foi realmente fantástico, né? Foi realmente muito interessante, né, na sua história. E algumas coisas que podemos observar nesse aspecto aí sobre a história da igreja, são muitos dados que temos, né? Eu vou resumir aqui muita coisa. O fato de que a igreja foi perseguida no início, né? Desde a sua fundação e até hoje a igreja é perseguida. Então, no início a igreja foi perseguida pelos judeus. Depois a igreja foi perseguida pelo Império Romano, até o século IV, né? Quando houve a união da igreja com o Estado. Mas ainda hoje a igreja sofre perseguição. Nem por isso a igreja foi derrotada. A igreja se tornou vitoriosa e a igreja avança, né? Cumprindo o que está lá em Mateus 16, 18, que Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Então, as anotações que eu fiz aqui, né, dizem isso, que a igreja triunfou, é o que eu tirei da introdução da nossa lição de hoje, né? A igreja triunfou. Aí a primeira divisão, o primeiro tópico da nossa lição, trata do começo da igreja lá em Jerusalém até chegar à cidade de Antioquia da Síria, né? Havia 2 Antioquias ali no Novo Testamento. Então a igreja chega a Antioquia da Síria. O texto conta que lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, na conversão de Pedro, foram quase 3.000 pessoas, né? Quase 3.000 pessoas que perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí começam as perseguições, né? Até que chega o capítulo 4 do livro de Atos. Lá no capítulo 4, versículo 4, esse número de 3.000 já cresce ainda mais, né? Contudo, muitos dos que ouviram creram e o número creram na palavra, né? E o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Então veja só que é um crescimento fantástico, né? Um crescimento maravilhoso. A igreja salta de 120 pessoas para quase 3.000 e depois para quase 5.000 pessoas. Eu acho que aí foi crescendo tanto que eles não conseguiam mais contar, né? Então param de informar a quantidade. Mas a verdade é que a perseguição cresce. Então, de tudo que nós vamos falar aqui é o seguinte: embora nós pintemos esse quadro de que a igreja é triunfante, que ela é vitoriosa, que ela chegou até o ano 2021, ano que nós estamos, né, com muita força, com muita garra e poder, a gente sabe que não foi fácil, né? Foi sob muita perseguição. A igreja sempre sofreu ataques. A igreja é a igreja do Senhor Jesus, né? Então o evangelho sofre ataques constantes e a igreja é quem está na linha de frente, né? É a igreja quem está aí nessa batalha. A igreja está lutando e está vencendo, mas não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil. Então, nós temos no livro de Atos, no capítulo 6, e também no capítulo 7, né, a história de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, né? O primeiro mártir da igreja. Ele morreu, né, pregando o evangelho. E daí temos então a igreja chegando à cidade de Samaria, né? Quando Filipe, que era diácono, sai de Samaria e vai evangelizar um alto funcionário da Etiópia. Então essa é o começo, né, a trajetória da expansão da igreja. E daí chega no capítulo 8 do livro de Atos, e nós temos ali uma perseguição, né? Quando estudei lá as disciplinas de missiologia,
a gente aprende que tem uma inversão, né? Nós temos o capítulo 1, versículo 8 de Atos, quando Jesus subindo ao céu diz assim, né? Ser-me-eis testemunhas, né? Em toda a Judéia, Samaria, né? Até os confins da terra. E a igreja chega a Samaria. Só que a igreja tem uma expansão, ela tem um crescimento dentro do judaísmo. Esse aqui que é o ponto também interessante que a gente precisa ver, né? Inclusive, essa é uma das chaves para a interpretação do Novo Testamento, tá? A igreja cresce, porém, dentro do judaísmo. O evangelho é pregado entre os judeus. Isso começa a partir da pregação ou das praças públicas ou nas épocas comemorativas dos judeus, como as festas, como aconteceu em Atos 2, que era o dia de Pentecostes, etc., né? Mas a igreja cresce a partir do judaísmo, então era só dentro do judaísmo, né? E ali na cidade de Samaria, há uma necessidade de a igreja se expandir para outros territórios e para fora do judaísmo, né? Então acontece ali a inversão do que está em Atos 1:8. Nós temos agora Atos 8:1, e naqueles dias houve uma perseguição, de sorte que todos, exceto os apóstolos, né, foram dispersos, entenderam? Então a igreja é como que obrigada por essa perseguição a se expandir, a ir para outros mundos, né, para outros universos, porque a igreja precisava alcançar os gentios. Então, a partir dessa dispersão da igreja que está ali no livro de Atos, capítulo 8, né, a igreja vai começar a atingir os gentios. E aí nós temos um momento dramático para os apóstolos, né, na história, para a história da igreja ali, que é quando o evangelho chega à casa de Cornélio. E Pedro tem uma experiência dramática do ponto de vista religioso, de sua formação, né, pura entre os judeus, etc., porque ele tem que evangelizar entre os não-judeus, ele tem que evangelizar os gentios. E aí tem ali, claro, uma rejeição aos gentios, né? Pedro tem aquela visão, e na visão ele interpela, e é interpelado, né? E ele argumenta que não poderia se sujar, digamos, né? Se contaminar. E a voz que vem até ele diz, olha, não considere impuro aquilo que Deus já purificou, né? Então Pedro, que era um maioral, né? Tinha uma força, né, entre os apóstolos, ele é levado a reconhecer que os gentios também eram alvo da graça de Deus. E essa experiência que ele tem é interessante, ali fica muito claro, né? No capítulo 11 de Atos, vamos lá, no capítulo 11, versículo 26, não, desculpe, né? 11, 18. Esse capítulo aqui é muito rico para falar dessas coisas, tá? Porque no capítulo 11, versículo 18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Esse texto aqui é muito importante, como eu vou falando para vocês. Isso é uma chave, né? É uma das chaves para a interpretação do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos. Porque os evangelhos vão narrar ali um embate entre judeus e gentios constantemente. Isso está bem presente, né? Isso é bem claro no filme A Paixão de Cristo, né? Isso está bem claro ali, né? Que os judeus detestavam os cristãos. Não estou fazendo aqui propaganda antissemitista, né? Mas isso é claro aqui no evangelho. E havia uma rejeição dentro dos convertidos, né, ou entre os convertidos, para que o evangelho fosse pregado aos gentios. E nós estamos vendo aqui que os próprios apóstolos rejeitavam essa pregação aos gentios. Então, a igreja é espremida, né, talvez por atuação divina, né, eu creio que tenha sido, para sair das suas próprias fronteiras, dos seus próprios limites e alcançar os gentios. E é aí que entra em cena, né, o apóstolo Paulo, para que o evangelho chegasse aos gentios. Então, dali de Samaria, a igreja vai a Antioquia, né? E é na cidade de Antioquia que nós fomos chamados, né, de cristãos pela primeira vez. Talvez um apelido pejorativo, não sei, né? Mas ali no capítulo 11, nesse capítulo aqui que estamos tratando agora, no versículo 26, os cristãos recebem pela primeira vez esse nome, né? E no segundo tópico,
da revista, né? O segundo tópico vai tratar então dessa expansão a partir da cidade de Antioquia da Síria, né? Então o evangelho chegou à cidade de Antioquia, ali nasceu uma igreja forte, né? Uma igreja poderosa e uma igreja extremamente missionária. E ali se torna um centro de expansão missionária, essa igreja ali que surge na cidade de Antioquia. Mas observemos que ainda a pregação estava restrita aos judeus. E tem a conversão desse homem chamado Barnabé, que é uma personagem muito importante, porque Barnabé vai dar apoio a Paulo, né, o antigo Saulo de Tarso, que se converte, e Barnabé vai dar todo o apoio moral, né, o apoio para o reconhecimento de Paulo e para a sua aceitação na comunidade. E o texto diz que a mão de Deus era com eles, né? Então, partem dali da cidade de Antioquia as 3 viagens missionárias, né? Então veja que agora a igreja sai daquele lugar centralizado de Jerusalém e ela vai para outras regiões, chega à cidade de Samaria. De Samaria já tem a pregação que vai para a Etiópia, né? Então surge depois, com essa conversão do eunuco, né? Por meio da pregação de Filipe, a igreja vai para a Etiópia. E quando chega à cidade de Antioquia, a igreja começa a se expandir, porque Antioquia se torna agora um centro logístico, né, missionário. E ali são muitas decisões tomadas e dali que partem as viagens missionárias, né? E a primeira delas, nós temos então essa união de Paulo e Barnabé, né? E o texto diz que a mão de Deus era com eles, né? E quando Paulo e Barnabé são enviados, então eles vão alcançar outros espaços, né? Outras cidades, outros mundos. E daí vem a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária há um desentendimento entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos. Conhecemos o texto já, não vamos falar muito aqui. Então Paulo resolve levar consigo Silas nessa segunda viagem missionária e Barnabé leva João Marcos, né? E entra em destaque nessa segunda viagem missionária uma outra figura muito importante que é Timóteo, né? Então Timóteo como um grande ajudador de Paulo, alguém que ele conhece, né? E em quem Paulo vê assim um importante líder, uma importante liderança, né? Nesse desentendimento entre Paulo e Barnabé, a gente pode tirar depois uma aplicação que é o seguinte, né? Até nesse desentendimento nós vemos a mão e o propósito de Deus para o crescimento da igreja. Porque Paulo e Barnabé vão para caminhos diferentes, né? E Paulo tem uma programação na sua cabeça, né? Já fez ali o seu planejamento, mas ele tem uma visão à noite, né? Que lhe diz, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí nós temos, não vou falar disso aqui, mas você pode ler no livro de Atos, né? Quão produtiva foi essa segunda viagem missionária a partir dessa visão que ele tem, né? De ir à Macedônia. E daí outras cidades também muito importantes são alcançadas. E nós vemos os milagres do Senhor acontecendo. Então, é nessa segunda viagem missionária que Paulo vai ter as mais incríveis experiências na pregação do Evangelho. E vem então a terceira viagem missionária, que o destaque que eu faço aqui é que na cidade de Éfeso, Paulo fica por quase 3 anos, né? E Éfeso era talvez a cidade mais importante nesse momento aqui, segundo o aspecto cultural, né? A cultura greco-romana, porque Éfeso era uma cidade de destaque, né? E na cidade de Éfeso, uma cidade também importante do ponto de vista religioso, porque em Éfeso ficava o culto, né, da deusa. Então, era uma cidade, do ponto de vista da logística, né, e do ponto de vista estratégico, muito importante. E nessa cidade de Éfeso, Paulo fica por 3 anos. E nesses 3 anos, ele desenvolve ali agora uma consolidação, ele faz uma consolidação do ponto de vista do conhecimento sobre o Evangelho. Porque em Éfeso, Paulo monta uma escola, né? Paulo monta uma escola ali, onde ele desenvolve um estudo sistemático das Escrituras, né? Quando Paulo começa a pregar
nas sinagogas e começa a alcançar judeus, começa a alcançar gentios também, há, como sempre houve, uma dissensão e por conta dessas disputas, Paulo deixa de ensinar na sinagoga e vai para uma escola que era conhecida como escola de Tirano. Nessa escola, então, Paulo fica por 2 anos e a gente costuma pensar que esse é o primeiro seminário teológico, né? É o primeiro seminário de teologia aqui na história do Novo Testamento. Nós bem sabemos, lá no Antigo Testamento teve escola de profetas, né? Elias monta uma escola de profetas, depois outros profetas, né, vão ter os seus aprendizes, etc. Mas aqui no Novo Testamento é a primeira vez, então, que surge esse estudo sistemático, né, de teologia nessa escola de Tirano. Então, com certeza, nesse momento aqui, por 2 anos, né, muitas pessoas aprenderam com Paulo e ali foi tipo um centro de formação para missões, para a promoção do Evangelho, né? E é isso aí. Então, nessas 3 viagens missionárias, né, nós temos a expansão do Evangelho. Resumindo o que falamos, né, a igreja sai de Jerusalém e a igreja vai pelas cidades ali vizinhas e chega a Samaria. Em Samaria tem uma grande perseguição, que todos da igreja foram dispersos, exceto os apóstolos, né? Isso fica bem claro no texto. Os apóstolos continuam com aquela ideia de que o evangelho era somente para judeus, né? E a partir da cidade de Samaria, então a igreja vai até Antioquia, e aí nesse entretempo aí, nós temos a conversão de Cornélio, e vai ficar muito claro, portanto, agora para os apóstolos, que aos gentios também, né, é concedida essa graça através do arrependimento, né, que é a graça da salvação. Nós temos o concílio de Jerusalém, está em Atos 15, né? Eles têm de reconhecer que os gentios também são alvo da graça de Deus, e daí a igreja ganha o mundo, porque a partir de Antioquia, né, se estabelece ali um centro de expansão missionária, e daí surgem as 3 viagens missionárias, e a igreja, portanto, ganha o mundo. E na cidade de Éfeso, na 3ª viagem missionária, Paulo ficando ali por 3 anos, dos quais 2 ele se dedica, né, ao ensino sistemático das Escrituras, agora com essa visão cristã, né? Então, vamos concluir isso aqui fazendo algumas aplicações. É importante fazer isso, né? A primeira delas é que a igreja é indestrutível. Claro que não foi fácil, como falamos no início, né? A igreja sofreu ataques de todos os lados, em todas as suas trincheiras, em todos os frontes, em todas as frentes. Mas a igreja chegou até nós ao século 21, né? Estamos no ano 2021, a igreja está aqui. E nós fazemos parte de uma igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? Por obra e por atuação do Espírito Santo. E isso nos mostra que a igreja é vitoriosa. Só que as vitórias, né, não são fáceis, não é verdade? A igreja, novamente, está passando por perseguições, né? Nessa pandemia da Covid-19, a igreja teve que se reinventar, né, que se recriar, encontrar caminhos para continuar existindo. Esses textos aqui, esses estudos, nos ensinam também, essa é uma aplicação importante, né, sobre a expansão missionária. A igreja cresce, né? A igreja precisa crescer, né? A igreja sofre perseguições e nessas perseguições ela cresce ainda muito mais. É igual fazer bolo, né? Eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer bolo também, mas eu gosto muito de pão. Quando você sova bastante a massa, você trabalha o glúten, né? E daí o pão tem mais possibilidade de crescer. E assim é a igreja, né? Quanto mais é sovada, né, leva pancada, mais a igreja cresce. E, portanto, a necessidade da expansão missionária, né? Se a igreja ficar parada, como ficou em Jerusalém, Deus vai dar uma sacudida aí na igreja, né? Uma balançada, uma chacoalhada para ela crescer, para ela se desenvolver. Uma outra aplicação que podemos fazer é sobre esse desentendimento entre Paulo e Barnabé, né? Que até esse desentendimento Deus levou em consideração para o crescimento da igreja. Então, qual é a aplicação nossa, né? É que Deus vai usar
tudo o que acontecer na história da igreja para o próprio desenvolvimento da igreja, né? Então é na igreja que nós vemos a mão de Deus agindo de forma muito poderosa. Quando você estuda a história da igreja, você fica maravilhado sempre, né? É o que acontece comigo, eu estudo a história da igreja e fico muito maravilhado quando vejo em cada episódio, né, na história da igreja, em cada fato, em cada acontecimento, uma obra, uma intervenção divina, né? E podemos pensar ainda aqui nesse caso da escola de Tirano, né, ali na cidade de Éfeso, esse ensino estratégico, né, esse momento do ensino estratégico do Evangelho. Nós temos aqui os começos da institucionalização da igreja, é verdade, né? Chegou um momento em que houve a necessidade de sistematizar de modo estratégico, né, o ensino das Escrituras. E Paulo fez isso muito bem, né? Tanto fez que recebemos as suas cartas aqui no século XXI, né? O texto bíblico chegou até nós. O estudo sistematizado da palavra do Senhor é algo que nós ainda fazemos. Então, esse texto aqui da terceira viagem missionária, que conta essa experiência ali de Éfeso, um surgimento na escola de Tirano, quando Paulo passou a ensinar as Escrituras para as pessoas, né? Esse texto nos mostra que a igreja não pode abrir mão, né? A igreja não pode prescindir do ensino da palavra do Senhor, do ensino-aprendizagem da palavra do Senhor, do estudo sistemático das Escrituras. Nós precisamos, né, ensinar as Escrituras e nós precisamos aprender as Escrituras. Foram essas nossas aplicações, era sobre isso que tínhamos a falar sobre a história da igreja. Obrigado por sua companhia, Deus nos abençoe. Forte abraço.